tempo tão importante e profundo para nós católicos. E assim, é um tema que vale muito, como eu havia dito, a gente pensar, refletir sobre, né? É um tempo de preparação, um tempo de penitência, no qual se ouve com muita frequência a palavra de Deus, juntamente com os irmãos e irmãs. É um tempo onde a gente traz muito aquilo que nós aprendemos sobre religião, aquilo que nós aprendemos sobre a vida cristã. É muito importante que nós católicos tomemos a consciência da importância desse tempo. Eu chamei a atenção para a importância desse tempo devido a todo momento que a gente vem vivendo, né? Momento social, econômico, cultural, vem se tendo assim um disparate de valores, uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade e muitas coisas aos quais, né, muitos conhecimentos que a gente tinha, eles estão, vamos dizer assim, caindo em desuso, mas não porque eles não são conhecimentos que nos fariam melhor e que nos fazem melhor, mas existe toda uma dinâmica midiática também, social, né, do descartável, do não vale a pena, situações que jamais nós aceitaríamos sendo naturalizados. Então, assim, esse tempo de quaresma, ele nos permite entrarmos, fazer uma introspecção, né, mais íntima realmente, para que a gente possa ali vivenciar esse deserto. Na verdade, o tempo da quaresma ele seria isso, né? Uma retirada para o deserto, uma retirada, né, para dentro de nós mesmos, uma retirada para dentro dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E onde está Deus nessa retirada? Onde está Deus na nossa vida? Então, assim, embora vivamos um tempo onde tudo caminha para o descaso, até mesmo a fé, né? A gente percebe em muitas situações que levam ao descaso da fé, né, da importância do outro, de se colocar no lugar do outro, de buscar realmente essa experiência amabilíssima com o Criador e a sua criatura. Então a gente percebe que existe muito isso sendo simplesmente jogado, né, para as pessoas por todos os meios de comunicação, não pela Rádio Desterra, lógico, mas assim a gente percebe isso muito em várias situações. E os mais atingidos que a gente consegue visualizar são a juventude. Né? A nossa juventude ela vem sofrendo, ela vem sendo sucateada pela essa inversão de valores, pela essa falta de Deus mais presente, né? nas famílias, na convivência diária. Então, assim, é algo que a gente precisa se preocupar, se pôr a refletir e tomar ações e atitudes ali no nosso entorno mesmo. Não temos como transformar o mundo, mas temos como transformar o nosso redor. As Sim. pessoas que estão à nossa volta, os nossos relacionamentos, né? Não ter vergonha de falar de Deus, participar mais, sermos mais ativos da vida em comunidade. Não somente nas questões trágicas, né, mas na vida em comunidade, de crescimento, de valorização da pessoa, do ser humano, de valorização dos ensinamentos que a igreja nos traz e nos dá todos os dias. Isso nos faz pessoas melhores. Nós precisamos sempre buscar isso, sermos melhores. Não ser o melhor, mas sermos melhores para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa comunidade. Isso é uma forma de vivenciar, né, esse tempo. É uma preparação para a quaresma. Digo assim, seria ainda mais necessário descobrir e viver o verdadeiro sentido deste tempo quaresmal, né? Porque a quaresma, ela nos traz até o cheiro, os dias são diferentes para gente, né? Para mim, assim, em especial, esse tempo de quaresma ele tem um cheiro diferente, um jeito de ser diferente.
quando nós éramos menores, nós éramos crianças, esse tempo quaresmal você ouvia poucas músicas, sabe? Era um tempo mais de silêncio. Hoje o mundo não consegue silenciar mais, né? O mundo parece que, assim, quanto mais barulho, mais agitação, as pessoas se deixam tomar por isso e acabam se esquecendo de tantas outras coisas. Então, assim, o tempo da quaresma é um convite mesmo para nos silenciarmos, para buscarmos no jejum, na oração. Penitências são importantes. Se a gente não consegue fazer isso de uma forma integral, porque realmente a gente tem muitas, vamos dizer, ocupações, mas que a gente tentar fazer de uma forma parcial. Preparação para a quaresma, ela nos impõe estarmos realmente a fim de, né? Se nós não estivermos a fim de nada valeria Cristo ter morrido no madeiro por nós. Mas nós precisamos estar a fim de fazer a diferença, a fim de querer sermos melhores. Sim. Né? Porque se não partir de nós, não partir de mim, não partir de você, uma mudança, uma busca, nada vai acontecer. Com certeza. Ô Silvia, você falou aí um pouco a questão da juventude. Eu sinto que isso é muito reflexo meio que das gerações que se passaram, né? E é um reflexo também que nós, hoje, se nós também não cuidarmos, nós também estaremos levando para os nossos filhos. Porque nós, como pais, vou me colocar aqui como mãe da Cecília, se eu não a levo para a igreja hoje, quando criança, porque incomoda, porque quem está do lado vai se incomodar, está correndo, está gritando, porque acontece também. Futuramente, eu terei a consequência também vai ser mais uma jovem que não vai querer ir, que não vai querer participar. Também isso pode ser um reflexo dos pais, né, de não ter, né, no passado também ter encaminhado os filhos, levado, né, persistido. Eu acredito, Fer, que tudo tem uma razão de ser. Então, assim, tudo eu sempre falo pro meu esposo, bolinha vai, bolinha vem. Nesse sentido, assim, você plantou, você vai colher. Se você não plantar, você não colhe. Mesmo plantando, queridos pais, a gente corre o risco de não colher. Risco. Entendeu? Mesmo plantando, a gente corre o risco de colher. Mas a gente ainda se arriscou, porque nós plantamos, nós cuidamos, nós adubamos, nós fizemos o nosso papel. O que nós não podemos é nos isentar disso. Nós não podemos, enquanto família, nos isentar de levar, de encaminhar, de ensinar, de dizer sim o que é certo, de dizer sim o que é errado, de dizer sim, tem limites. Nós precisamos, enquanto pais responsáveis, ter essa consciência, porque senão fica ao vento. Então isso não resolve, isso não ajuda, isso não faz ninguém crescer. Então nós precisamos sim tomarmos essa consciência, tomarmos a decisão de querer fazer a diferença. A partir do momento que a gente toma essa decisão, a partir do momento que a gente parte, né, em direção a isso, a gente vai ter os riscos de dar certo e os riscos de não dar certo. Mas o que a gente prefere? O que você prefere? Eu prefiro correr o risco de dar certo. Com certeza. Porque se der certo, eu creio que vai dar, né? É mais uma chance de outras pessoas darem certo. Entendeu? Assim, a gente não pode deixar a le fonter, à vontade. Porque se for à vontade, eu não estaria aqui, né? Eu não teria o compromisso de levantar cedo e ir para o meu trabalho, eu não teria o compromisso de fazer as minhas atividades domésticas, eu não teria o compromisso de estudar, de buscar conhecimento. Então, assim, nós precisamos, principalmente nesse tempo quaresmal, resgatar, sabe? Resgatar essa consciência da importância desse momento. Essa consciência de que vale a pena, sim, nos recolhermos no silêncio, de que vale a pena, sim,
buscarmos a intimidade com Cristo, de que vale a pena, sim, orarmos, jejuarmos. É difícil? Não é fácil, porque nós temos muitas circunstâncias que às vezes nos impedem, né, de fazer toda essa dinâmica. Porém, não é 24 horas isso. Então, assim, dedicar um tempo a mais. Talvez seria essa a nossa penitência, o nosso jejum. Eu não consigo, né, eu trabalho, eu preciso me alimentar bem e tudo mais. Mas então vamos fazer o jejum da oração ali, vamos buscar, não é fazer o jejum da oração, deixar de não fazer oração, mas fazer mais oração. Fazer mais, né? Muitas vezes a gente já está no jejum da oração faz muito tempo. Nem percebeu ainda, e nem né? percebeu. Então agora, esse período quaresmal, ele nos dá essa oportunidade de nos encontrarmos no deserto, de irmos ao encontro do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Então, assim, pedirmos a intercessão de Nossa Senhora é muito importante para que a gente consiga, avançar na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé. E para que as pessoas que estejam ao nosso redor, elas também se sensibilizam com o nosso testemunho, com a nossa vida e caminhem junto conosco. Isso é muito bom, isso faz a comunidade crescer, isso faz a igreja se fortalecer, né? Então, assim, nós não podemos, de maneira alguma, mesmo diante dos desafios que são impostos no mundo atual, abandonar a nossa fé, deixar de buscar, né, que a nossa fé seja cada dia mais aumentada, que a nossa fé seja cada dia mais alimentada e que ela seja, assim, um motivo de crescimento do outro. Isso é um papel cristão. Isso, nesse tempo quaresmal, nos faz relembrar, nos faz buscar, nos faz vivos, nos faz conhecedores da verdadeira importância que Jesus nos deu. Eu acho muito interessante, até eu destaquei aqui hoje nos meus estudos, que São Paulo, ele diz que Jesus Cristo amou-nos e entregou-se por cada um de nós. Então, assim, quando nós viramos as costas ou banalizamos esta situação, nós caímos muito numa questão de magoar o coração de Jesus. Então, assim, é como se, para ficar mais fácil de a gente entender, é como se você fizesse tudo pelo seu filho e o seu filho sempre se renega, sempre, né, com falas ásperas. Você se magoa enquanto pai, enquanto mãe. Por mais que você o ame, por mais que você o cuide, por mais que você o encaminhe, mas assim, a gente espera, né, pelo menos um obrigado. Assim, fazer o bem, se olhar a quem? Sim, devemos sempre levar isso adiante. Mas nós também temos que aprender a ser agradecidos. Agradecidos com Deus pelas oportunidades que Ele nos dá em nossas vidas, todos os dias, o amanhecer, o alimentar-se, o trabalhar, os desafios, né, as dificuldades, as alegrias. Nós precisamos ser mais gratos. Com certeza. Então, assim, que esse período quaresmal nos possa, de uma forma bastante fecunda e profunda, nos fazer melhores. E assim, que a gente possa dar esse passo adiante. Que a quaresma vivida no espírito que a igreja nos recomenda seja este tempo oportuno da graça e da verdade para descobrirmos e sentirmos o quanto Deus nos ama. Com certeza. Então esse daí, Fer, era o nosso tema assim, de hoje. A partir de hoje, meia-noite, meia-noite e 1 já é quarta-feira de cinzas. A igreja nos pede que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão tenhamos esse zelo do jejum, da oração, da penitência. Meia-noite e 1
Então, assim, que a gente já possa estar realmente decidido a fazer desse período quaresmal um período melhor, um período que realmente faça-nos pessoas melhores. Essa aí é a nossa reflexão de hoje, querido ouvinte. Não é uma lição ou uma determinação, só é assim, um aconselhamento para que a gente possa buscar realmente ser melhor. A nossa vida familiar, nossa vida enquanto matrimônio, enquanto pais, enquanto pessoas da comunidade, ela passa a ser melhor quando eu decido que ela será melhor. Quando eu decido em Deus que ela será melhor. Então, assim, quer uma vida melhor, quer ter filhos, né, mais presente, então decida em Deus que a sua família está em Deus, que o seu trabalho está em Deus, que tudo comece e termine em Deus. É a maneira mais santa e abençoada de nos consagrarmos.